Boa noite, meu nome é Jorge Fernandes, eu sou o idealizador e administrador do blog Perguntas Poderosas, e hoje, com muito prazer, trazemos aqui a Maria do Céu, mais conhecida como Micel, né, que vai dar uma palestra para a gente. E, como a gente já deu 10 minutos para as pessoas entrarem, sem mais delongas, eu vou abrir a palavra para ela. Seja muito bem-vinda, Maria do Céu, e muito obrigado. Obrigada, Jorge. É um prazer estar aqui. Eu tenho acompanhado, né, tanto o blog quanto as palestras e as apresentações e todo o conteúdo do blog, e fico encantada com a qualidade dos meus colegas que têm vindo aqui, né, falar sobre temas de interesse da gente. Então, para mim, é uma honra ter sido convidada e poder trazer alguma contribuição aqui também, né, para a nossa comunidade de mediadores. Né? Eu não esperava me apresentar, não quero gastar tempo fazendo isso, porque o Jorge quer que a gente fale rápido, né, para poder dar tempo. E eu também tenho interesse que a gente possa trocar, eu acho que a gente vai ter o que trocar. Né? A ideia do que eu vou apresentar é muito mais para disparar a reflexão e que a gente possa fazer trocas a partir da nossa experiência, né, nesse tempo aí de 1 ano e meio. Mas, assim, eu sou psicóloga, né? Eu tenho formação, eu trabalho com terapia individual, terapia de família, coordeno um curso de capacitação em terapia de família humanista, na abordagem centrada na pessoa, e todo o meu trabalho tem parte do princípio da abordagem centrada na pessoa. Né? Então, o trabalho de consultório, o trabalho de supervisão, o trabalho de mediação é sempre com esse viés. Né? É a base de toda a minha atuação e minha prática. Eu tinha pensado até em trazer outros temas, mas eu fui assistindo, né, as palestras anteriores e hoje eu percebo com muita alegria que o enfoque que os meus colegas estão dando para o preparo da pessoa do mediador. Né? Isso sempre foi uma preocupação minha desde o início. Eu percebia, fiz formação em mediação em 99, estou trabalhando com isso até hoje. Então, durante esse tempo, né, que eu tenho assistido às formações e as mediações e ouvido palestras e estudos, eu tenho percebido que as pessoas hoje estão mais voltadas para se preocupando mais com isso, que anteriormente a preocupação era muito mais com a formação das ferramentas, né, dos recursos, né, das ferramentas, intervenções que a gente pudesse fazer na mesa de mediação, e hoje a gente está mais trabalhando a pessoa do mediador, né? Quem é a pessoa que vai fazer as intervenções, como ela vai fazer, a partir de onde. Então, isso me encanta e eu fico muito feliz. E aí eu quis trazer um tema que eu acho que está mais... a gente tem precisado mais dele nesse momento. Né? Então, eu faço terapia online. Em 2019, eu fiz a opção de fechar o consultório e ficar só trabalhando online. A mediação também, eu trabalhei no Mediare por 10 anos seguidos, e como supervisora e participando de alguns projetos, e em 2019 eu saio e fico trabalhando só online. Né? Trabalho ainda, estou lotada ainda no TJ, na Defensoria Pública, na OAB do Centro, na OAB da Barra, enfim, sempre transitando por esses espaços, né, de mediação de conflito, de facilitação de diálogo, no privado, no público, e aí tenho me encantado com o que eu tenho assistido, né, em termos de cuidado dos professores, dos docentes e dos grandes mediadores. Enfim, é isso, e eu queria, então, entrar um pouco no que eu trouxe para vocês, né, na minha proposta de hoje, que seria falar, eu vou compartilhar aqui com vocês. E vou tentar correr na medida do possível. Tá.
Eu fui há alguns meses, talvez um ano atrás, né? Eu participei de um evento, inclusive com a Anita. A Anita é colega psicóloga da abordagem centrada, né? Que está aqui presente. Ela tem uma instituição em Florianópolis de formação, que eu faço parte como professora e supervisora. E ela fez um evento super bacana, e eu tive que estudar algumas coisas para fazer uma apresentação no evento dela. E descobri umas coisas bem bacanas que eu acho que fazem diferença se a gente tem conhecimento delas para a nossa prática na mediação online, né? Como eu falei, em 2019, eu fiz 2 cursos de ODR, um no ICFML e um no Latinoamérica, e abriram assim enormemente a minha visão, né, para o universo do online, né? Que aqui no Brasil a gente não tinha quase conhecimento disso, né? Muito raro, as pessoas sempre com muita resistência, e eu particularmente sempre tive interesse nisso. Então, eu fui estudar um pouco sobre essa coisa da comunicação online, né? E aí eu queria trazer para vocês, pensando primeiro num diferencial. A gente sempre fala e ouve e estuda comunicação entre 2 pessoas, né? Como a mensagem, o receptor, né? E o emissor da mensagem, mas tem um aspecto que eu encontrei nesses estudos que faz uma grande diferença, né? Quando a gente fala de comunicação. Ok, entre 2 ou mais pessoas, né? Só que essa comunicação, quando a gente fala em diálogo, né? Ela vai se formando num tecido único entre 2 pensamentos. Então, se eu estou conversando com o João, as palavras postas a partir da minha conversa com o João, elas são diferentes das palavras que eu pensaria, das reflexões que eu faria se eu estivesse conversando sobre o mesmo tema inicial com a Maria, né? Então, ela é interdependente. Nenhum dos participantes vai poder dizer a mesma coisa que diria com João, ou com Maria, ou com José, e nem a mesma coisa se ele parasse para refletir sobre aquele assunto sozinho, né? Então, a particularidade e a construção de cada diálogo, né, ela se faz no diálogo, né? Não tem como antecipar, como prever. É sempre um diálogo, é sempre uma construção que é única e inaugurada na relação específica com esse outro que eu estou dialogando. Eu acho que isso é uma coisa importante para a gente ter em mente numa mesa de mediação, e mostra por que a gente não consegue usar uma ferramenta, uma intervenção com uma pessoa, em outra mediação, usar essa intervenção e dar o mesmo resultado. Porque cada diálogo é um diálogo, né? Não existe um diálogo igual ao outro, né? Ele vai disparando nas pessoas que estão dialogando, né, construções que são feitas a partir da dupla específica que está em diálogo. Tá? Uma outra coisa que é um convite que eu vou fazer para vocês é pensar no virtual não como um esvaziamento do real, mas como algo diferente. É primordial que a gente consiga fazer isso, né? Não é melhor, não é pior, é diferente. E a gente tem que ter isso muito claro. A gente tende a querer transpor para o virtual o que a gente faz no mundo offline, porque é o que a gente está habituado, é o que a gente sempre fez, né? É menos difícil a gente pensar que pode pegar aquilo e trazer para cá. E não pode. Não pode, e a gente vai detalhando como e por quê. E é importante a gente ter claro também que a importância do exercício da criatividade, né? É um lugar, um espaço e um momento em que a gente precisa muito exercer a criatividade, porque é novo para todo mundo. A gente já está nisso há 1 ano e meio, mas ainda é novo para todo mundo, né? É só você imaginar uma criança que aprende a falar um idioma, com 1 ano e meio, qual é a fluência verbal que ela tem? Ainda é nada, né? Ela ainda tem muito feijão para comer. E a gente está
assim, né? A gente está aprendendo vários idiomas de uma vez só, porque cada canal vai requerer um tipo de linguagem. Então, nós estamos num momento de aprender idiomas diferentes ao mesmo tempo com pessoas que também não sabem falar o idioma. Então, a gente está construindo junto esses novos idiomas, essas novas linguagens. Tá? Por conta disso, a gente precisa de ampliar os nossos sentidos, a gente precisa estar mais atento, perceber melhor cada diferença entre cada canal. O que eu preciso fazer diferente quando eu estou só no áudio, quando eu estou no áudio e vídeo, quando eu estou numa escrita, em qual escrita? Né? A gente precisa estar atento e perceber as sutilezas disso para ir aprendendo, como uma criança que vai descobrindo o mundo. E demanda a criação de formas mais cuidadosas e efetivas que garantam a comunicação. Na mediação, a gente sabe o quanto é importante a expressão cuidadosa, né? O quanto isso faz toda a diferença no acolhimento, no entendimento, na compreensão, na empatia, né? É o caminho para o nosso trabalho. E a gente precisa prestar bastante atenção nisso. E aí eu vou convidar vocês a fazer uma viagem para 1450. Né? Vamos nos transportar para a época em que estava se iniciando a tipografia. As pessoas... tem um filme que é muito legal, que não sei se vocês conhecem, do Netflix, o Outlander. É um filme que passa nesse período em que tem esse início da tipografia. Né? E se a gente vê, eu estou vendo um outro filme agora, um outro seriado que é do Império Otomano, né? A Ressurreição, e que mostra na época que não tinha tipografia e que eles levavam as cartas, né? que escreviam num pedaço de couro enrolado e levava-se a cavalo de uma tribo para outra. Só que isso podia não chegar, né? Alguém podia matar a pessoa que está levando o comunicado, né? Passava para o outro, que levava para o outro. Então, para se chegar uma informação de um lugar para o outro, só tinha uma e ainda por cima podia se perder no tempo, né? No caminho. E quanto tempo a gente ia levar para descobrir que aquela mensagem não chegou aonde a gente estava pretendendo que ela chegasse, né? Então, a tipografia ela vem trazer algumas transformações nesse panorama, né? Nesse convívio, nessa forma de viver. O primeiro deles é que ela separa a comunicação da presença corporal, porque naquela época, né, eram poucas pessoas que sabiam ler e escrever, né? E essas pessoas se reuniam em locais para ler algum documento, ler alguma informação que tivesse chegado, né? Então, tinha uma presença corporal que a distância máxima era a distância de se ouvir a voz de quem está falando, né? Não podia ser além disso, porque senão você não tinha informação. E a tipografia, além dela poder fazer vários livros, vários panfletos, né, para distribuir, que era muito menor o risco de se perder e de não ter no caminho e sumir, né? Se você faz 20 cópias, né, e espalha as 20, é muito mais difícil das 20 sumirem, né? Então, já vai partindo por aí. E a pessoa que vai ler o papel, ela está sozinha com um papel, ela não está com uma pessoa na frente. Olha a diferença e olha o impacto físico que isso vai causando em comparação como era o mundo, né? Então, a tipografia traz isso, essa separação, a possibilidade de uma comunicação sem uma presença corporal. Onde eu vou ler um documento que não tem entonação, eu não tenho como perguntar se eu entendi ou não entendi, eu tenho que pensar sozinha sobre o que está escrito ali, qual o meu entendimento daquilo, né? Eu tenho que me ver com aquilo, né? Isso tem uma transformação. É um fato material.
de materiais é enorme que está dentro dessa residência. Gente, por favor, vamos desligar os microfones para que a Maria do Céu possa fazer a apresentação dela com tranquilidade, por favor. Isso, então, vai fazer emergir a experiência da individuação, né? Eu como indivíduo separado dos outros. Para a gente, não que a gente está fazendo aqui, são pequenos ajustes. Então, eu vou continuar com essa teoria. Gente, mais uma vez, vamos desligar os microfones, por favor. A gente poderia imaginar que o cérebro... Foi. Isso vai terminar com uma cultura tribal, né? Cada um vai poder ler seu livro, seu informe, sua carta, seu documento sozinho, né? Não precisa mais de estar junto de outras pessoas. E separa o texto do contexto. Então, esse texto pode ter sido escrito por alguém do meu entorno próximo, como pode ter sido escrito por alguém de outro local muito distante do local e da minha cultura e da minha forma de olhar e ver o mundo. Enfim, isso vai trazendo uma complexidade bastante diferente da anterior, né? E rompe com as fronteiras territoriais, né? Não precisa mais de um corpo ir levar uma informação, né? Isso pode ser levado por vários corpos, por 20 pessoas diferentes, para lugares diferentes ao mesmo tempo, né? Então, isso tudo vai transformando relações sociais. Isso durou bastante tempo, 1450, e em 1876, olha quanto tempo se viveu só com tipografia. Em 1866 é que se iniciam os telefones, né? E o telefone faz uma coisa mágica, que é tornar possível um retorno imediato. Eu ligo, falo com uma pessoa, converso com uma pessoa distante, né? De imediato, eu falo e ela responde, né? Então, imagina esse impacto também no corpo, né? Nas relações, né? Nas pessoas, no social, nas interações. Jorge, você não consegue desligar isso? Gente, por favor, desliguem os microfones. Eu acho que deve ser sem querer, né? Pelo amor de Deus, a gente está pedindo insistentemente. Desliguem os microfones. De repente, a pessoa não está lá, Jorge. Bom, então, o telefone vem trazer essa novidade, né? Você está acostumada a mandar uma missiva, né? Mandar um documento e não ter uma resposta, ter uma resposta muito tempo depois, e, de repente, você pega um telefone e fala direto com alguém que está bem longe, né? Nos Estados Unidos, ele começa em 1976, no Brasil, começa em 1979, né? Na verdade, foi Dom Pedro II que trouxe o primeiro telefone para o Brasil e instalou, inclusive, aqui no Rio, né? no Palácio de São Cristóvão, no Alto da Boa Vista. E eles, então, começam a aparecer, esses telefones, a existir nas residências particulares, né, das pessoas mais abastadas, e em estabelecimentos comerciais. Então, quem dessa época que eu sou, né, em que tinha um telefone fixo, muitos vizinhos não tinham, então tinha a coisa de deixar recado para o vizinho tal, marcar horário para o vizinho ir para sua casa para receber uma ligação, né? Ainda era dentro de um lugar minimamente privado, né? Os orelhões, eles vêm separar esse público do privado. Também quem viveu isso, né? Eu vivi também a inauguração de orelhão. Então, você tinha uma ficha, né, que você tinha que colocar, o tempo da ficha acabava, você tinha que botar mais ficha, às vezes você não tinha mais ficha, caía a ligação, tinha uma fila de pessoas esperando, né, você para falar, e você tinha que falar correndo, porque tinha um monte de gente esperando, e as pessoas ouviam o que você estava falando. Então, esse público privado já vai se rompendo, né? Já vai transformando um pouco essa questão do que é público e privado, né?
E o telefone celular, que no Brasil começa em 83, eles davam um aparelho, né? Era um tijolão que eles davam um aparelho para as pessoas terem um telefone celular, ele implode de vez a fronteira de público e privado. Eu lembro que no início era muito engraçado a gente ver as pessoas falando eu tinha essa sensação de que as pessoas é que nem maluco falando na rua, as pessoas andavam na rua falando sozinhos, né? Antes do telefone celular, só quem fazia isso era maluco. Então, como eu nasci nesse tempo, eu tinha essa sensação, era muito estranho para mim ver uma pessoa falando, andando na rua, né? Então, hoje a gente nem se dá muito mais conta disso, né? Hoje eu não tenho mais essa sensação, mas quando ele se iniciou, eu tive, né? Mas hoje eu ainda acho muito estranho de eu estar num ônibus ou estar numa van e tem uma pessoa falando no telefone, discutindo, todo mundo em volta ouvindo, né? Então, isso também nos remete a ressignificar o que é público e privado. Em 88, no Brasil, surge a internet, chega no Brasil, né? Inicialmente nas empresas grandes, mas a coisa foi se popularizando e as pessoas começaram a ter computadores em casa. E essa chegada da internet, ela vem trazendo a sociabilidade desterritorializada. Você já não sabe mais, quando você fala com alguém pela internet, você não sabe onde é que ela está. Você não sabe de onde ela é. Então, essa questão dos territórios, né? Como, por exemplo, hoje eu atendo pessoas do Brasil inteiro e de fora do Brasil, né? Eu não atendo mais as pessoas que ou trabalham ou moram perto do meu consultório. Eu atendo pessoas do mundo, né? E isso traz uma complexidade gigante, esquemas de pensamentos muito complexos, porque a gente vai dialogar com pessoas de lugares diferentes, de climas diferentes, de horários diferentes, né? De culturas, de valores, de tudo diferente. Então, é muito mais complexo. A distância, né? O grau de diferença, ele se ampliou enormemente com a chegada do virtual. E a ideia do anonimato pela ausência do corpo, né? Muitas vezes, quando não é um canal que a gente está se vendo, como agora, você está falando com uma voz, você está falando, né, com quem a pessoa se mostra, né? Então, é a construção de identidade. Eu posso me mostrar, eu posso ter 3 Facebook, um como Maria do Céu, Micel, um como João, né? E me fazer pegar uma foto lá de um cara que eu queria ser, né? Um como, sei lá, Joana, enfim. E eu posso viver vidas diferentes, ter identidades diferentes, né? Como é que a gente vai saber, né? E a gente tem tantos casos, né, dessas revelações, né, de pessoas que se diziam que eram uma pessoa de um jeito, estabelecem relações, né, ou de amizade, ou de relações afetivas com outras, e que, quando vai encontrar, não é nada daquilo, né? E altera as características dos processos comunicacionais. Cada canal vai ter uma forma e um estilo, e vai demandar uma comunicação, um tipo de comunicação diferente. A gente precisa ter consciência, e à medida que a gente tem consciência dessa complexidade, isso também provoca algumas outras formas de olhar para o mundo, olhar para as verdades, olhar para a realidade, né? E aí, o que eu vou fazer de convite para vocês? Um convite para uma apropriação crítica das novas linguagens demandadas. Que vocês realmente fiquem atentos, né? E cuidem, e se interessem, e estudem, né? Se informem, vão experimentando de forma bastante cuidadosa, ensaiando essas formas de comunicação e de conversa e de linguagem,
que a gente está aprendendo o mundo inteiro junto, né? O que eu acho bacana no virtual é que está todo mundo no mesmo pé, mesmo o cara que já está nisso há 20 anos, se ele pega uma pessoa que nunca entrou no Zoom, pronto, ele vai ter que trazer essa pessoa para um mínimo de conhecimento para que possa haver algum tipo de comunicação entre esses dois, né? Então, a verticalidade aqui ela é meio desmoronada. E isso é uma das coisas que me encanta muito, né? A gente vai ter que se dar a mão e a gente vai ter que se ajudar para a gente poder conversar, né? Simples assim. E um dos desafios que tem é a gente conseguir se conectar com a pessoa do outro lado. Por isso que é tão importante esse cuidado, essa atenção, esse aprendizado, porque o nosso objetivo é se conectar com o outro, se conectar com o humano que está lá. Porque eu não gosto de falar de presencial e online, porque eu estou presente aqui, vocês estão presentes aqui. Então, a presença não depende do canal, não depende se é virtual ou se a gente está usando o canal A, B ou C. Se a gente está falando só por voz, se a gente está falando só por escrita, não depende disso. Então, o maior problema que a gente tem da comunicação nesse momento é a gente acreditar que ela está acontecendo. A gente acreditar que a gente pode falar do mesmo jeito em qualquer canal e está tudo certo. Não está. A gente está aprendendo. Quais são os canais de comunicação? A gente tem voz, o telefone, que eu não vou falar, que telefone a gente já dominava, né, a vida toda. E aí os celulares, a gente tem áudio ou texto, e eles podem ser síncrono ou assíncrono, a gente pode estar falando de áudio assíncrono ou de texto síncrono, né? Mas ele vai alterar as regras de comportamento público e privado. Tá? E o ponto de atenção seria, supõe que aquele que liga e aquele que recebe uma ligação estejam sempre disponíveis. Então, numa mediação, por experiência, eu já aprendi, que é muito importante a gente combinar o tempo de resposta, né? Combinar com as partes o que eles acham que seria um tempo bom para todo mundo, né? Para se responder alguma informação que é trocada no WhatsApp, né? Alguma pergunta, alguma confirmação que a gente peça, qual é o tempo que para eles é suficiente, né? Porque às vezes a pessoa trabalha o dia inteiro, não posso olhar o celular, só olho de noite, enfim. Esse tipo de conversa eu acho que é importante. Para mim, no consultório, quando eu marco um primeiro atendimento, alguém quer combinar um primeiro atendimento e não confirma comigo na hora, eu faço a mesma coisa. Eu combino, olha, até quando eu preciso que você me dê a resposta, vamos supor que eu peça 2 dias. Então, hoje é terça, quarta, até sexta de manhã, até quinta-noite, eu espero você me confirmar. Se você não me confirmar até quinta-noite, eu libero o horário e qualquer coisa você volta a entrar em contato, e se eu tiver o horário ainda, ok, senão a gente arruma outro horário, ok? Ok. Então, isso faz com que eu não fique pendurada esperando uma pessoa confirmar e prendendo um horário, né, até ad eterno, né? É aquela situação que você fica vulnerável, né? Então, como é que a gente minimiza isso? Como é que a gente cuida disso? Porque as pessoas ficam muito aflitas, inclusive entre os mediandos, né? Quando um não responde, o outro já está irritado, uma parte não responde, a outra já está irritada e começa a ficar com mais má vontade, porque está todo mundo esperando esse um responder e esse um não responde. Então, essas coisas a gente precisa cuidar para minimizar, né? Minimizar os ruídos. A imagem, né? A gente tem, no virtual, o verbal como foco central da comunicação.
Ao contrário do offline, que a gente sabe tradicionalmente, né, que o verbal é muito menor, eu trouxe essa porcentagem, mas não necessariamente essa porcentagem, de 7% verbal, 38% vocal e 55% verbal. Né? Varia, eu já vi até 70% verbal, desculpa, não verbal. Já vi até 70%, mas, enfim, mais de 50% no offline, a gente já tradicionalmente sabe que a comunicação não verbal é muito importante. Mas essa é uma diferença muito, muito, muito marcante do virtual. O verbal é o foco central. A gente não tem ainda essa porcentagem, eu não conheço, se alguém conhecer, eu agradeço se trouxer, mas a gente sabe que o que é dito, o que é escrito, né? O texto, ele tem uma força muito grande. E a gente precisa, como ele é muito comum a gente interpretar a partir do que a gente pensa daquelas palavras ou daquela pessoa, né? Não necessariamente o que ela quis dizer, mas o que eu penso que ela quis dizer, eu preciso estar sempre checando o meu entendimento, né? Confirmando o meu entendimento e verificando se ela está entendendo exatamente o que você está querendo dizer, né? Então, é por isso que as palavras no virtual elas são muito importantes. As expressões faciais universais inatas do ser humano, elas se mantêm, e a gente, na verdade, na telinha, a gente tem a melhor parte em termos de comunicação não verbal, que é a expressão, e é essa parte aqui, né? Onde tem a atenção. Então, a gente ainda ficou com uma parte bacana, né? Da comunicação não verbal, mesmo que seja no virtual. Só que a gente tem um plus que a gente não tem no offline, que é o ambiente onde a pessoa está. Né? Se é um ambiente que tem um violão, né? Que tem sei lá, um tear, né? Um ambiente que está dentro do carro, né? Ou está num jardim, enfim. Tem outras informações, se a casa é na casa da pessoa e está tudo bagunçado, assim, são muitas informações que a gente colhe no quadradinho que a gente está vendo, que a gente pode colher. Né? Basta a gente ficar atento. Isso também vai ajudar a gente e oferecer possibilidades que no presencial a gente não tem. Na terapia, por exemplo, a pessoa pode trazer alguma coisa para me mostrar, eu posso acompanhar essa pessoa pela casa em alguma coisa que ela queira, que ela precise de um apoio meu. Assim, eu estou lembrando de um caso de uma pessoa que perdeu um familiar e que tinha dificuldade de entrar no quarto desse familiar, né, para desmanchar as coisas. Então, a terapeuta pôde entrar com essa pessoa, né? Enfim, criatividade, né? E atenção e disponibilidade. A gente precisa romper vários estereótipos, né? Em relação a um ambiente controlado, né? Organizado, enfim. A gente vai precisar aprender a transitar nesses ambientes diferentes. Por exemplo, ter gente em volta, né? Não está num ambiente que só está a pessoa, às vezes ela não tem outro lugar para ficar. E quem vai dizer se a privacidade dela está ok naquele lugar com pessoas, com X pessoas, com as pessoas A, B e C, ou não, precisa ser a própria pessoa. Né? É ela que vai avaliar se ali está ok ou não, né? O quanto que aquilo está afetando ou não está afetando. Isso precisa ser checado, né? Observado e combinado de uma forma clara, né? Mas que não parta do princípio de que eu, como mediadora, vou dizer o que deve ser nesse sentido de isso pode, isso não pode. Né? Enfim, dependendo da situação, dependendo da necessidade da mediação, existem mediações que são sigilosas mesmo, que têm um nível de privacidade e de sigilo muito grande, e tem outras que nem tanto. Então, depende do tema, depende de várias questões, mas assim, é possível. Né? E a gente precisa
está podendo transitar por esses espaços dessas maneiras, né? Abrir a nossa cabeça, né, para a possibilidade, né? Qual é o ponto de atenção aqui? É o alinhamento entre as 4 áreas de expressão, né? As palavras, né? Aqui tá, espera aí que eu estou com um negócio aqui. As palavras, o tom de voz, a linguagem corporal e o contexto, né? Então, essas 4 coisas precisam estar congruentes, precisam estar harmônicas, né? A gente precisa estar atento se estão ou se não estão, né? Então, este é um ponto de atenção nessa área. Canais de comunicação, outro seria a escrita. E aí, a gente vai pensar com quem e para quem se está falando ou escrevendo. Isso vai definir se a gente vai falar de uma forma mais ou menos formal, né? O grau de maior ou menor oralidade da escrita vai depender disso. Para quem que a gente está escrevendo, né? Como, com quem, qual o objetivo. A gente precisa estar atento a isso. Qual é o ponto de atenção? No assíncrono, a gente pode ler com calma o que o outro falou, ler mais de uma vez, tentar compreender. Se ficou com dúvida, confirmar o entendimento. E, na hora de responder, a gente também cuidar da forma. Escreve, olha de novo, reescreve, melhora, né? Pensando em quem está ouvindo. Então, a gente tem uma possibilidade de cuidar mais dessa comunicação que a gente está realizando, que é diferente no bate, né, pronto, né, do oral, né? Aqui, como eu estou falando com vocês, né? Pode ficar mais arrumadinho, mais cuidadoso. Nos chats, entre 2 ou mais pessoas, em tempo real, síncrono ou assíncrono, tem uma questão da velocidade. É mais rápido, alguns respondem logo, outros respondem depois, outros não respondem, né? Tem uma linguagem informal, e a gente usa signos para figurinhas, né? Para agilizar e expressar sentimentos, em vez de escrever um texto, né? O ponto de atenção aqui é que, em princípio, se espera uma resposta imediata. Quando você posta alguma coisa no WhatsApp, faz alguma pergunta, ou sei lá, fala com alguém no WhatsApp, você espera que ela responda. Geralmente as pessoas esperam. Então, se você deixar para responder no dia seguinte, as pessoas já ficam desesperadas, né? Aconteceu alguma coisa. É muito engraçado isso. Teve um dia que uma amiga minha, como eu trabalho direto no computador, de vez em quando eu dou uma olhada no meu WhatsApp. Então, geralmente eu vou respondendo no meio, nos intervalos, uma coisa ou outra, né? Então, eu fico presente de certa forma o dia todo, porque nos intervalos eu não faço nada direto, porque a gente não aguenta. Foi um dos aprendizados, né, dessa pandemia. E aí ela perguntou para uma outra pessoa se tinha acontecido alguma coisa comigo. E aí eu falei com ela depois, falei, por que você perguntou se tinha acontecido alguma coisa? Ah, porque você não te vi, então eu fiquei preocupada. Sabe? Então, assim, você não pode sumir um dia porque alguma coisa aconteceu. Então, essa expectativa das pessoas, a gente precisa cuidar delas, né? Acolher essas expectativas e combinar alguma coisa para que isso seja acalmado, né? Que as pessoas se sintam menos aflitas, né? Com uma não resposta imediata. Já nos e-mails, os e-mails a gente espera mesmo que a pessoa leve 2, 3 dias para responder. É tranquilo isso, né? Então, ele é mais próximo da escrita tradicional, mais formal ou informal também, dependendo do tipo de relação, mas, de uma maneira geral, ele é usado para coisas mais formais. Texto direto e objetivo, com parágrafos breves, e isso é uma norma hoje para tudo, né? Você vê os blogs, você vê tudo, né? O marketing tem falado muito nisso, né? Textos curtos, objetivos, com espaço, né? Para ficar mais suave, né? De ler.
E no e-mail, assinatura completa. Isso também é uma característica, né? Sempre tem nome, endereço, telefone, outros dados ali de assinatura. E o ponto de atenção é esse, que a gente não espera uma resposta imediata de um e-mail, a menos que seja uma coisa pontual, né? que você precise, mas de uma maneira geral é uma coisa que não se espera que você bate lá, já vem uma resposta. Conclusão, então, que a gente vai chegar é: as tecnologias comunicacionais transformam as culturas e subjetividades. Eu espero que vocês tenham sentido um pouco isso, né, no que eu fui falando para vocês. E bastante importante, no meu ver, a gente precisa ressignificar algumas palavras, né, que hoje não tem mais, não cabem mais no sentido que a gente dava antes a elas, né? Eu acho que o dicionário vai ter que reformular muitas palavras. Então, uma delas é presença, né? A ideia de que presença é corpo a corpo, mas nós estamos corpo a corpo aqui, né? Então, esmiuçar um pouco mais essa palavra. O que é presença, né? O que é perto e longe, né? A gente tem gente aqui do Brasil inteiro, né? De alguns, assim, muitos lugares do Brasil, né? Então, o que é perto e longe? O que é a noção de tempo, né? Tempo no sentido de cronos e kairos, né? O tempo do relógio, né? Marcadinho, e o tempo da experiência da gente, né? Aquela coisa de que quando a gente está mal ou está brigando, né? O tempo não passa, aquilo não acaba, né? E quando a gente está feliz e alegre, o tempo voa, né? Então, essa experiência do tempo, né, interna é a experiência do kairos. E isso, no virtual, tem experiências diferentes, né? Como eu falei, no e-mail pode esperar 2 dias tranquilo, no WhatsApp um dia já é caótico, né? O que é real, o que é imaginário? O que é mundo real? Isso aqui não é um mundo real? Então, essa ideia de real e imaginário, e quando a gente pode fazer personagens, criar personagens diferentes como se fôssemos nós, não somos nós, também somos cada um dos personagens que a gente constrói, cria, né? O que é privado, o que é público? E o que é propriedade individual e coletiva? Outro dia até estava conversando com a Anitta sobre isso. A gente, quando vai escrever, precisa colocar, né, fonte, né, referência bibliográfica. Estava falando, Anitta, esse ano e meio eu assisti tanta gente, eu conheci tantas pessoas, eu aprendi tantas coisas, que eu não sei, se eu for escrever alguma coisa agora, né, eu não sei mais dizer da onde que eu ouvi isso, e nem sei se foi exatamente isso que eu ouvi, porque eu ouvi algumas coisas e construí outras a partir do que eu ouvi. Então, eu acho que isso está escorrendo pelos dedos. Quando você pensa em propriedade de imagem, né? LGPD. Gente, não adianta, as pessoas vão tirar fotos da gente, mesmo que você não tenha Facebook, mesmo que você não tenha nada, as pessoas tiram fotos, postam fotos e você está lá, né? Você está lá, então não tem muito jeito isso. Eu não sei como é que... sei que o LGPD vai dar conta de fazer, porque o PowerPoint que eu estou fazendo aqui, né? Não vou compartilhar com vocês, né? Eu vou compartilhar, né? Mas assim, não vou compartilhar com vocês. Cara, se vocês quiserem, vocês vão printando todas as minhas telas. Então, não tem mais jeito, né, de se apropriar. O que é meu, né? Eu acho que essa questão do que é coletivo, o que é propriedade individual e coletiva, isso também vai se esfarelar. Bastante, bastante, bastante. Tem 2 filmes que eu acho que quem não viu precisa ver, né? Que é O Dilema das Redes e A Era dos Dados. Não percam de ver esses 2 documentários, né? Dilema das Redes e A Era dos Dados. Eu acho que é bem importante. Bom, essas foram algumas das primeiras palavras que eu penso que a gente vai precisar ressignificar. A sociabilidade desmaterializada mantém o corpo como elemento fundamental. Então,
o online, ele também tem corpo e não tem como acontecer sem o corpo, né? Não tem como eu não ser afetada por vocês e vocês não serem afetados por mim. Eu não ser afetado quando eu assisto os outros colegas que falaram no Perguntas Poderosas, não tem como, né? Tem um corpo ali. Foi um corpo que falou e tem um corpo que está ouvindo, né? O espaço virtual, ele possibilita experiências reais, né? Então, é isso. E inauguram-se novas e diferentes formas de coesão social. Formas que a gente nunca imaginou antes, né? São formas que estão surgindo agora. E a gente tem assistido isso muito, né? Muito nesses últimos tempos no Brasil. Então, a era da comunicação, ao mesmo tempo, é a era da ilusão de compreensão, da ilusão de escuta, da ilusão de tribo, da ilusão de contexto e da ilusão de isenção, neutralidade. E aí eu penso que o importante nesse momento, o mais importante para a gente, para finalizar, é a gente aprender a se manter atualizado com os recursos tecnológicos, tá? Que são o que a gente chama da quarta parte, né? Todos esses canais, a gente poder transitar neles e dominar para que eles não sejam um empecilho, né? No trabalho, na comunicação e na relação da gente, né? Que ele meio que desapareça, né? E que a gente possa estar presente, né? Um com o outro e ouvindo e interagindo, né? Entender a produção de significados, a formação de novas sociabilidades, a mudança cognitiva e a adaptação corporal que esse meio provoca no humano. E essa adaptação corporal tem a ver com quantas horas eu trabalho, o que eu preciso fazer para aguentar trabalhar uma carga horária similar à carga horária do offline. Eu arrumei um jeito de picar, né? Assim, os atendimentos ou o que eu faça online, levantar, faço alguma atividade, resolvo alguma coisa que, em vez de, por exemplo, faço tudo que eu tenho que fazer na minha casa de manhã e de tarde trabalho, não, eu vou fazendo, intercalando, né? Para levantar da cadeira, para me espichar, para me movimentar. Então, eu me organizei, né? Aprendi a fazer isso depois de uns 8 meses de me acabar, né, de manhã à noite no computador. A gente vai precisar aprender como é que a gente se cuida, né? Como é que a gente cuida do nosso emocional, do nosso físico, né? Da nossa alimentação, como é que a gente se cuida. E a gente precisa expandir as nossas sensorialidades para usufruir das potencialidades do universo digital, colocando ele a nosso serviço, para a gente não ser sugado, né? Para a gente não ser entrar nesse furacão e ser sugado por tantas demandas que a gente tem, porque é tudo muito interessante. Para mim, que eu adoro, né? Assim, tem muitas pessoas falando muitas coisas bacanas, eu quero estar em todos os lugares e ver tudo, né? Mas a gente precisa fazer a curadoria do nosso dia, do nosso tempo, né? Começar a fazer uma peneira, né? Eu gostaria muito, mas o meu foco agora precisa ser tal. Então, a gente precisa ter claro qual é o nosso foco para que a gente possa assistir ou participar das coisas que fazem sentido para a gente, e não das milhões de coisas que são muito interessantes, mas que distraem a gente do nosso objetivo, do nosso foco, né? Então, é muito importante que a gente coloque esse universo digital a nosso serviço. Não é fácil, mas a gente vai precisar aprender a fazer isso também, né? Nesse novo mundo. É isso. Espero que Jorge não brigue comigo,
porque eu passei do tempo, né, Jorge? De jeito nenhum, pelo contrário. Primeiro, te agradecer, essa tua palestra aí fez a minha cabeça ferver, né? E dizer às pessoas que quiserem se inscrever, então, preferiram botar as mãozinhas aqui, né? Então, nós vamos ver com as mãozinhas, mas antes eu queria fazer uma provocação. Maria do Céu, primeiro, qual é o link que você faz do seu conhecimento de terapia centrada na pessoa com as ODRs, né? Eu vi tua palestra, no começo eu achei assim que você vê assim quase incondicionalmente como esse mundo virtual como uma coisa boa, que só tem coisa boa. E eu fiquei depois você fez algumas críticas, eu fiquei um pouco assustado, porque eu faço algumas reflexões e, às vezes, eu penso que nós estamos voltando para a era anterior à tipografia. Nós estamos voltando à era da tradição oral, em que ninguém lê nada, em que uma pessoa fala uma coisa e a outra reproduz, e a outra reproduz. E aí a internet fez o que uma coisa que era dita no privado virasse um canhão. Então, uma pessoa fala um absurdo e o mundo todo fala um absurdo, né? Essa foi uma primeira reflexão que eu gostaria que você falasse. E uma outra também é aquela questão da linguagem verbal e não verbal, de que na tela só aparece o rosto, e a questão do toque, que é tão importante, né? Do contato, e que o mundo verbal não traz. Eu tenho uma visão um pouco mais crítica, então eu fiquei um pouco confuso. Eu vi que algumas considerações que você fez foram interessantes, mas eu não vejo de maneira tão dourada assim esse mundo virtual. Você poderia falar um pouco sobre isso? Posso. Eu acho que tem a ver muito com o jeito de ser das pessoas, né? Eu acho que eu sou uma pessoa que eu sou, de certa forma, muito fatalista, né? No sentido de que se as coisas estão se dando desta forma, o que eu vou fazer de melhor com isso, né? Então, isso é uma característica minha. Cada um tem o seu jeito de ser, né? Mesmo na abordagem centrada na pessoa, a gente tem pessoas que não são como eu, que não pensam como eu, né? Então, a gente tem grupos que pensam assim, tem grupos que não pensam assim. Então, acho que isso não tem a ver tanto com a abordagem centrada na pessoa, com o humanismo, mas tem a ver com minha maneira de olhar para o mundo. Eu não estou achando que, assim, quando você fala que é tão bom o presencial, né, o offline, é ótimo, eu adoro, né? Mas uma coisa para mim não exclui a outra. E se eu não vai ter mais jeito, a gente não vai, o máximo que a gente vai conseguir é viver híbrido, né? Ninguém vai, ou pouquíssimas pessoas vão voltar integralmente para o presencial. Pouquíssimas. A realidade mudou mesmo, né? Até porque muitas pessoas que tinham resistência com o online, hoje já são encantadas com o online. Então, acho que tem espaço para tudo, graças a Deus. A diversidade existe, graças a Deus. Vai ter gente que vai ficar só online, vai ter gente que vai ficar só presencial e vai ter gente que vai fazer as duas coisas. Maravilha, né? Eu gosto do online, presencial, eventualmente, não é nunca mais presencial, mas assim, eventualmente presencial. E já que eu tenho essa opção, eu vou buscar o que tem de melhor em cada canal e vou tentar melhorar e fazer da melhor forma possível. Só que eu acho que a gente está aprendendo todo mundo junto, né? E esse ponto que você fala não é um problema do virtual, é um problema da pessoa. E é por isso que no final eu falo que a gente precisa se cuidar para não ser engolido, para não ir no efeito manada, né? Para fazer a curadoria do nosso tempo. A gente precisa tomar a rédea da nossa vida, e isso é a coisa mais importante nesse momento, porque a gente é bombardeado de milhões de coisas interessantes. É difícil falar não. É muito difícil, mas isso é um aprendizado que a gente vai ter que fazer. Cada um vai ter que fazer esse aprendizado. E se eu ajo dessa forma que você está falando, se eu faço uma escolha de me comunicar dessa forma ou de agir da forma que eu estou agindo, né? Isso é uma responsabilidade minha, não é uma responsabilidade do virtual.
Então, eu acho que a gente precisa repensar o que a gente quer fazer com a nossa vida, com a vida de quem está em torno da gente, com o social, né? Um contexto social. São decisões éticas que a gente precisa tomar e assumir a responsabilidade delas. Acho muito... Coisas que eu gosto. A pandemia empurrou todo mundo para o virtual e empurrou todo mundo para o mundo e pensa, e faça suas escolhas, né? Enxerga, né, a vulnerabilidade do humano, enxerga a insegurança, enxerga que a vida não é arrumadinha ou é controlável. E agora a gente vai ter que fazer alguma coisa com isso, e a gente vai ter que pensar sobre o que a gente vai fazer. Então, eu vejo como uma questão muito mais de reflexão pessoal e de escolha responsável do que do virtual, né? Inclusive nas questões éticas, né? Nas questões éticas dos dados, o que você faz com os dados, como é que você cuida dos dados, né? Isso aí tinha que ter muita gente se informando sobre isso para estar a par e para participar ativamente, coisa que nós brasileiros não temos o costume de fazer, né? Das regras, das comissões de tomada de decisão, advogados, psicólogos, população, né? Grupos multiprofissionais, de gênero, de tudo, né? De classes e tudo, participando para pensar o que a gente faz com isso. Obrigado, aqueles Maria do dois Céu. últimos filmes que eu falei. Não Obrigado. sei se te respondi, Jorge. Não, respondeu. A gente tem que debater mesmo, dialogar. Vamos passar agora para a Vânia Iso, que ela levantou a mãozinha aqui. Vânia, você está com a palavra. Obrigada. Oi, obrigada, Jorge. Michel, parabéns. Assim, foi um tema extenso, quer dizer, bastante conteúdo, mas num ritmo de fala muito gostoso de ouvir, né? Então, obrigada. Então, assim, duas coisas que eu queria ouvir você falar sobre isso. Uma delas que tem a ver com a relação que a gente passa a mudar e a estabelecer ou reinventar algumas formas de se relacionar. Então, por exemplo, hoje em dia, com o lance do WhatsApp e da gente ou mandar mensagem por áudio ou por escrito, né? O que vem acontecendo? Agora, eu me sinto completamente incomodada se eu vou incomodar a outra pessoa se eu ligar diretamente, o que antes não tinha nenhuma proibição. E não é que seja proibido, mas é alguma coisa que causa uma estranheza. Será que eu posso ligar? Porque as pessoas, de um modo geral, estão sempre tão ocupadas, inclusive eu, que aí eu fico pensando como é que seria isso. Então, é mais uma questão de como a gente vai mudando a nossa forma de ser nessa geração, nessa vida, né? E não é assim, passou os anos e agora a gente está falando de outra época, da época dos meus pais, de avós, não. É na nossa existência estão acontecendo mudanças, uma atrás da outra. A outra questão, que outro dia me espantei muito, foi como as pessoas agora estão se apresentando no vídeo aqui, no Zoom, nas plataformas. Então, a pessoa se apresenta assim, eu sou branca, cisgênero, eu tenho meu cabelo castanho claro, pode dizer se é pintado ou não, atrás de mim tem 2 quadros, a parede é branca e tal, e se apresenta. Eu estou começando a ver isso em pessoas, de um modo geral, em curso, e pessoas que vão fazer uma palestra e apresentam. A primeira vez que eu vi isso, eu disse, gente, assim, me pareceu tão estranho, tão artificial, e eu entendi que as pessoas estavam se apresentando assim, entendo, que é pela inclusão
de outras pessoas, imagino eu, com dificuldades de visão, ou, enfim, outras dificuldades que têm algum comprometimento, alguma, né, impossibilidade de não visualizar o que a gente, por exemplo, está conseguindo visualizar, não sei nem se todos. Mas eu me preocupo assim, como isso se transforma passa a ser um determinismo e não mais uma coisa tão mais natural da gente se apresentar. E eu disse assim, gente, será que eu vou ter que me apresentar assim? Eu não gostaria, assim, mas se isso é em benefício, se conseguirem me provar que isso é em benefício de muitas pessoas, então eu vou fazer esse esforço. Mas, enfim, para não tirar o tempo também de outras pessoas, queria te ouvir assim, um pouquinho sobre essas duas questões, se possível. Eu perdi. A primeira, só falar rapidinho a primeira. A primeira é que a gente tem que mandar mensagem para perguntar se pode falar com a pessoa. Tá. Olha só, é muito engraçado isso, porque eu acho que isso tem muito mais a ver com o ritmo que o mundo tomou antes da pandemia mesmo, não com o virtual, porque eu gostava, já faz tempo, antes de ter WhatsApp, eu adorava e-mail, porque eu sentia que, quando eu ligava para alguém, a pessoa nunca podia falar, estou ocupada, depois te ligo. Então, o e-mail você mandava, a pessoa, quando tivesse tempo, sentava ali, te respondia com atenção, né? E eu esperava, eu só queria que ela me respondesse, né? Parasse para me responder. Então, eu já sentia isso antes desse boom do virtual, né? Eu acho que tem a ver mais com isso, com a aceleração da vida e a pouca disponibilidade no sentido das pessoas estarem fazendo coisa uma atrás da outra, né? A vida virou isso. Já faz um tempo que a vida está assim. E normalmente eu passo um WhatsApp, posso ligar? Eu não ligo, porque eu não sei se a pessoa está podendo atender, né? Então, isso é um dado de mudança de vida, né? Eu acho que talvez tenha se exacerbado mais agora, né, na pandemia. E quanto a essa apresentação, também acho que é um fenômeno social político, né, que tem tomado conta, que faz parte dessas novas formas de sociabilidade que estão se apresentando e dessas tribos, né, que são tribos ilusórias, né? São pessoas que quantas pessoas se juntam a uma bandeira para pertencer, né? O que é o politicamente correto? Então, enfim, tem tantas questões que perpassam aí que eu acho que não tem a ver especificamente com comunicação no virtual, né? Que vão além, estão para além disso, né? Tem a ver, isso que você está falando, essa apresentação tem a ver, sim, com o pessoal com deficiência visual, mas eu fico pensando, no presencial ou no offline, não precisaria fazer isso? Né? Será que, se a gente tivesse no offline hoje, estaria se fazendo isso? Será que se formou essa onda, né? Porque isso começa a aparecer muito em todas as lives que a gente assiste, tudo, né? E acelerou e ampliou isso, né? Isso é um fenômeno social, né, que vai acontecendo, mas, sem dúvida, Vânia, eu acho que é isso mesmo. E eu acho que cabe a nós pensar como eu quero me apresentar. Porque essa questão de inclusão é um tema também, é um tema muito complexo para a gente discutir, né? Então, isso tudo são decisões pessoais, né? De o que você escolhe, por que você escolhe, quais são os seus valores, quais são as suas intenções. Você vai fazer escolhas. Eu não iria porque todo mundo faz, né? Eu faria do meu jeito. Ninguém vai agradar todo mundo, então é melhor eu me agradar. Eu tenho essa conduta na vida, né? Eu prefiro fazer uma coisa que faça sentido para mim. E eu acho que a gente precisa pensar no que faz sentido para cada um e agir de acordo com isso.
Obrigada. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Vamos aproveitar. Eu tenho algumas, mas eu queria oportunizar para outras pessoas que quisessem fazer alguma pergunta para a Maria do Céu. Vamos aproveitar aí esse Eu queria momento. saber um pouco assim, como é que vocês estão vivendo, né? O que vocês estão passando e têm aprendido nesse ano, né? Nesses canais diferentes aí, como o Vânia falou, né? Da dificuldade de ligar para alguém, né? Passa a ser até constrangedor ligar para alguém. A gente se sente, né? O que eu tenho percebido é que muitas vezes as pessoas não querem falar com você, elas querem escrever. Então, você liga, a pessoa não te atende e responde assim: escreve aqui. Eu acho isso tão estranho, né? Agora eu não Jorge é posso. um que liga, né, Jorge? Jorge Eu tenho liga. necessidade de ligar, de falar com a pessoa, mas eu estou começando a me sentir inadequado. Então, eu tenho Sim. evitado ligar, porque a pessoa quer falar por WhatsApp, ela não quer que ligue. Eu tenho uma colega de trabalho que eu tenho que constantemente me relacionar com ela por questões profissionais e não adianta. Ela quer falar no WhatsApp. E, às vezes, são assuntos que, se eu tiver que escrever, eu vou ter que fazer um textão, porque são muitas nuances. E eu preciso do feedback dela para, a partir da resposta dela, eu construir o meu enredo. Talvez eu seja antiguinho e precise desse contato. Mas não adianta, eu já me acostumei e agora eu estou estabelecendo esse contato com ela. Acho meio chato, mas, como você disse, são os novos tempos. Não, e Jorge, também, se você fizer um áudio muito comprido, também não pode. Verdade. Se você escrever muito, também não pode. Então, fica difícil mesmo. Maria do Céu, você tocou numa coisa... Deixa eu pegar o gancho do Jorge. Falar uma Jorge. coisa. Tá, Jorge, pode pegar. Pegar o seu gancho de antiguinho. Eu, quando comecei a trabalhar, eu era estenógrafa, né? Datilógrafa e taquígrafa. Era estenógrafa. E, às vezes, eu ficava pensando, poxa, se eu pudesse gravar, se tivesse como gravar e transpor para o papel aquilo que a gente falou, porque eu era secretária de audiência, então tinha que ouvir o que o juiz ditava e tinha que ser rápida. Então, eu ficava pensando, imaginando isso. E gostei muito da sua retrospectiva histórica, porque o que eu estou falando também é uma retrospectiva histórica, né, da comunicação. E hoje, na hora que você vai escrever também, até mesmo no WhatsApp, você consegue escrever gravando. Vai sair cheio de erro, mas aí você dá uma consertada e vai daquele jeito, né? Mas eu fiquei impressionada mesmo com as mudanças, os hábitos, as adaptações, parece até que no DNA, porque as pessoas mais novas, né? A juventude hoje, já está completamente adaptada a se comunicarem pelo WhatsApp, ou por escrita, ou por um emoji, que eu, às vezes, não sei nem o que significa. Né? Antes, eu também não sabia, quando meu filho dizia valeu, ele estava agradecendo, e quando dizia foi mal, ele estava se desculpando. Então, hoje, eu vejo outras coisas que eu também não entendo. E uma das coisas que eu não entendo é essa exacerbação, como você falou, né, desses modismos. E para mim, é tão natural acontecer essa situação de raça. O Jorge sabe disso. Semana passada aconteceu uma situação muito, muito ruim, que eu tive que fazer uma ficha, e na ficha estavam perguntando raça. Eu coloquei humana e foi reprovada. Porque eu tinha que colocar, eu falei, gente, espera aí, o mundo inteiro está falando sobre uma situação, né? E agora, um órgão público, como é que vai ser isso aí? Não. Eu me recuso a trocar, a fazer qualquer alteração, e não autorizo ninguém a fazer
Nenhuma alteração na minha ficha. Vai ficar assim. Depois a gente vê. Porque agora é tudo tão... Sabe? Que a gente fica, será que eu estou certa? Será que eu não estou? Boa noite a todos e todas. Caramba, eu aprendi que o todos inclui o feminino porque foi uma regra da língua portuguesa. Né? Aos pais, não é pais e mães. Quando fala pais, já fala pai e mãe. Então, tem coisas que a gente... É o que a Vânia falou. Não consigo me adaptar, me adequar a esse tipo de coisa. O Jorge também está falando disso, que ele gosta de ligar. Eu também gosto, mas eu faço qualquer coisa, qualquer negócio. Às vezes eu pergunto, pode falar? Ou às vezes até na hora de ligar eu pergunto, posso falar? Você está liberada agora? Porque se disser está ocupada, a pessoa, está pensando que eu estou deitada em berço esplêndido, né? Então, a gente até procura uma outra maneira de introduzir a conversa, porque realmente, em função dessa situação da pandemia, foi colocada uma coisa tão de repente para a gente, né, que essa adaptação está sendo complicada. Meu netinho tem 3 anos, ele vai e pega no álcool gel, qualquer lugar que ele vá, ele já vai no álcool gel. Entra aqui em casa, ele deixa o chinelinho dele ali na porta. 3 anos. Então, a adaptação dele foi muito mais rápida, e aí eu repito, eu acho que é o DNA que dessas crianças que já estão vindo meio com alterações, né? E para nós está um pouco difícil, mas o que eu acho esplêndido é essa vontade, essa capacidade de interagir com o próximo que o mediador busca. Então, o jeito que tiver que ser, será. A gente vai dar um jeito, vai se adaptar, fica perguntando, como a Vânia perguntou, será o quadro, não sei o que é isso? Que coisa diferente. É diferente, mas a gente se adapta, a gente se adequa, porque a gente tem vontade desse contato humano, mesmo pela telinha. E eu gostei muito dessa retrospectiva que você fez da comunicação, que daqui a pouco, Jorge, isso é para você, daqui a pouco a gente vai conversar telepaticamente. Então, não é? Não, Maria do céu. Vamos ouvir a Michel aí. Obrigado, Valéria. Eu acho que isso que você está trazendo, né? Eu fiquei pensando assim, primeiro que a gente tem que fazer um esforço de desconstrução para reconstruir. E quem chega está construindo do zero, né? Então, a gente tem um trabalho dobrado aí. Ou triplicado, quanto mais antigo, mais carga, né, de desconstrução a gente vai tendo que fazer. Né? Então, tem que levar isso em consideração. É claro que é mais difícil, né? Mas é essa abertura mesmo que você está falando, essa vontade, né, de fazer do jeito que der, como der, por onde der. Né? É bem isso, né? A gente tem isso. E não tem como... Assim, nem paro para pensar, para comparar nesse sentido, sabe? De que mas é o que temos para hoje, então vamos nessa. Vou perder tempo de lamentação, vou correr atrás do que é possível e de como que a gente faz, como que a gente aprende, como que a gente melhora, né? Acho que essa a coisa mais importante. Michel, temos agora duas, a Roselaine e a Sula Couvre. Vamos com Roselaine. Roselaine, a palavra é sua. Só um minutinho que eu vou abrir a câmera aqui. Pronto, estou eu aqui. Oi, bom, Rose! Oi, querida! Tudo bom? Eu estou aqui com... Bom, eu estou adorando ouvir tudo isso, porque eu sempre tive muita dificuldade com redes sociais, sempre fui muito avessa a isso, até porque eu tenho assim, algumas críticas em relação ao uso excessivo das crianças nas redes sociais, porque eu vejo
um prejuízo muito grande nas crianças com relação a isso. E aí, então, eu sempre fui muito avessa. Hoje eu estou usando o Zoom da minha filha, né? Está lá, Juliana, o G de Juliana, que estava ali, porque eu uso o Google Meet, eu não uso o Zoom, e eu ainda não me atualizei com os recursos tecnológicos, como você citou, que a gente precisa se atualizar, e eu preciso me atualizar com isso, né? Eu achei muito bom quando você falou de estar presente no online, porque a gente tem uma tendência a usar, né? Bom, presencial ou online. E, de fato, a gente está presente agora nesse online, né? Nessa outra forma que você trouxe hoje, que eu não tinha pensado nisso, eu tinha pensado no presencial com a presença física, e a gente pode estar presente dessa forma como a gente está aqui agora, né? Isso eu acho assim extremamente importante. Quando a gente se viu obrigado a entrar com o atendimento online, falando da minha forma antiga, né? Espera que minha bateria vai cair aqui, só um minuto aqui. Voltou? Oi? Foi, voltou. Voltou, tá. A bateria ia terminar. Bom, eu tive... Quando eu comecei a entrar, eu falei, como é que eu vou atender criança online? Isso não vai ser possível. Como vai ser isso? Como é que eu vou atender uma criança online? E aí eu tenho uma criança que a irmã, ela nunca saiu de casa por problemas físicos, ela nunca saiu de casa, e essa, então, minha cliente, hoje, com 8 anos, ela não pode sair de casa por causa da irmã, porque ela não pode se contaminar, porque ninguém, nem os pais, saem para trabalhar para não contaminar a criança. E aí a mãe falou, olha, Rosinha, a gente vai ter que tentar. Eu falei, então vamos tentar. E ela me ensinou a atender online. E aí, a partir dela, eu comecei a atender outras crianças também online. E aí ficou fantástico, porque foi ela que me ensinou como fazer isso. Então, eu consigo hoje atender crianças online. E é muito bacana, é muito interessante, porque ela não pode sair de casa, ela não pôde voltar às aulas, e ela não vai poder fazer isso tão cedo. E aí, então, eu tenho já atendido alguns clientes online, criança. Então, hoje eu atendo tanto as crianças, tanto no consultório quanto online. Eu hoje atendo 2 dias presencial e 3 online. 2 no consultório e 3 em casa. Então, assim, eu não vou voltar, com muitos não vão querer mais voltar, porque são pessoas que moravam bem distantes, e aí entra essa questão assim, o tempo que se perde até chegar no consultório, você ganha online. Eu acho que isso é uma coisa que vai mudar para sempre. O tempo que se perdia com deslocamento, com estacionamento, é a nível de tempo e dinheiro para você se deslocar para chegar no consultório. E eu acho que isso muitas pessoas não vão retornar mesmo, elas vão querer manter essa questão de estar em casa de uma forma para quem consegue ter privacidade, porque tem quem não consegue e aí precisou voltar, né? Mas, assim, acho que você e as outras pessoas que fizeram alguns comentários, né? Eu acho que somaram um pouco do que eu penso e do que eu nem tinha refletido, mas já fazia, e aí você traduziu, né, essa coisa do presente, para mim, ficou tão perfeita, né? O quanto estamos presentes dessa forma que estamos aqui agora. Então, assim, está sendo muito bom poder estar trocando isso e está sendo super importante. Que bom poder te ver, poder falar com você presente, estar presente com você, que a gente troca umas mensagens, mas agora nós estamos presentes.
Isso é Certo, muito bom, querida. certinho. Um grande beijo e obrigado por Beijo. esse reencontro da gente poder estar aqui juntas. Aham, que bom, né? Estar junto é presente, né? Sim, Porque a sim. gente, né? Isso que você está falando, né? Uma coisa que eu achei importante fazer esse retrospecto, que pelo menos para mim foi significativo, é a gente fica achando que só agora que tudo mudou, né? Então a gente consegue se dar conta de que a gente já mudou 500 vezes, né? Sim, E tudo ficou normal, natural, né? E a gente começou a dominar. E é uma nova mudança, e a gente também vai chegar ao momento de estar transitando por todos esses canais, né, com mais facilidade, com menos tensão. E aí você traz esse exemplo bacana de assim, você aprendeu com o teu cliente, né? aprendi com a minha cliente. Né? Como Então, atender uma é criança isso que eu online. acho encantador. A gente aprende com o cliente da gente. Né? Então, é uma troca. A gente ensina um pouco para lá, recebe um pouco de aprendizagem para cá, e isso é muito legal. Muito legal. Sim, sim, muito, muito. Vamos abrir agora para a Sula Covre. Sula, a palavra é sua. Sula, está aí? Sula? Então, não sei se a Sula Ela está... está, mas não sei se ela está ouvindo. Ou ela não está conseguindo falar. Tá, Está me ouvindo agora? Abriu. Agora foi, agora Abriu? você abriu. Uhum. Então, boa noite a todos. Um prazer estar presencialmente com vocês, que há quase 2 anos não há outra forma de estarmos juntos, né? E eu queria dar duas situações diferenciadas. Infelizmente, dia 29 agora eu perdi o meu pai com Covid, e foi muito triste, porque não pudemos estar juntos, não pudemos visitar, não pudemos ver, não pudemos falar. E nos 4 primeiros dias que ele ficou internado, o contato foi pelo WhatsApp vídeo, e a gente conseguiu vê-lo. Ele mora em São Paulo, morava, né? E no último dia, a médica chamou os meus irmãos lá no hospital. Quando ela chamou, eu aqui já me desesperei, que achei que ele já tivesse falecido. Mas ela, com um sentido humano, disse que tinha pedido para a gente ir para se despedir dele, porque ele estava partindo. E ela fez uma chamada de vídeo. Eu pude, mesmo que ele estivesse sedado, pude vê-lo e pude falar algumas palavras para ele. Isso foi muito bom, foi confortante, né? Não foi o ideal, não foi o que eu queria, mas, como você disse, é o que eu tinha naquele momento. Essa é uma experiência desse momento virtual que a gente está vivendo, nesse momento em que a gente tem esse meio, né? Ontem o WhatsApp saiu do ar e o pessoal enlouqueceu, e é assim que vai ser daqui para frente. Infelizmente, vai ser assim. Eu tenho muita dificuldade para mediação através do virtual. Mesmo antes da pandemia, eu atuava lá na Leopoldina, e lá a gente tinha virtual naquela época já. Mas eu não me sentia bem, eu gosto do contato, sou como o Jorge, eu gosto do contato, eu gosto de estar presente, eu gosto de ver a pessoa. Mas nós vamos ter que nos acostumar. Em contrapartida, como a Rose disse que aprendeu agora com a criança cliente dela, eu estou tentando ensinar a criança, minha sobrinha neta. Ela tem 10 anos. E ela sempre vem me pedindo alguma coisa, né? E agora eu troquei com ela. Eu falei, eu vou te dar, mas eu quero uma troca. Eu quero que você me escreva uma cartinha com a sua letra. Ah, não posso escrever pelo WhatsApp? Não posso escrever pelo e-mail? Não. Quero uma carta no correio,
escrito com a sua mãozinha, com a sua letrinha, e eu vou responder para você. Eu acabei agora, quando vocês iniciaram a reunião, de receber uma cartinha dela contando as histórias da idade dela, tem 10 anos. E eu estou respondendo e ela não consegue entender a letra escrita, que isso é que todos eles perderam, né? Porque acaba que a criançada agora vai tudo na máquina mesmo, né? Mas eu acho que a evolução está aí, a gente não foge dela. O retrospecto me trouxe um saudosismo muito grande, eu já estou com 66, então eu estou mais para lá do que para cá no mundo virtual, muitas dificuldades. Eu sou advogada, foi difícil na justiça para poder entrar, difícil atualmente que nenhum órgão está atendendo presencialmente, eu estou tendo que me virar. E, enfim, vou fazendo o meu possível. Queria agradecer a todos e só deixar essas duas experiências. De um lado, estou ensinando a minha sobrinha neta a escrever uma cartinha, colocar no correio, e para o outro, a Rose está aprendendo a fazer a consulta virtual. Eu já faço as consultas médicas virtual, eu me deprimi muito nessa pandemia, eu estou em tratamento com psiquiatras, minhas consultas são virtuais também, que é isso. Muito obrigada por tudo, obrigada por me ouvirem e me acolherem. Sula, Obrigado a você, meus sentimentos, né? Esse período todo, eu e vários colegas atendemos direto plantão psicológico, né, voluntário, para gente do Brasil inteiro. Então, a gente acompanha bem de perto o sofrimento, né, das pessoas com tantas perdas, o sofrimento dos clientes, dos parentes e tudo, o sofrimento dos médicos, da equipe de saúde, dos policiais, dos bombeiros. Então, a gente tem estado próximo, né, da realidade que foi e que está, graças a Deus, melhorando agora, mas que ainda a gente ainda está num momento difícil, delicado. Então, meus sentimentos para você. E, assim, dentro do que o Jorge falou, né, da minha animação, se não fosse celular, né, você não poderia ter tido nenhum contato. Então, acho que eu me pego no que tem de bom, né, no que tem de possibilidade, no que tem de eu poder atender uma pessoa do interior do sertão que nunca viu um psicólogo, né? Com certeza. E eu poder conversar com essa pessoa e acolher essa pessoa no momento de dor, no momento de perda. Então, para mim, essas coisas têm um valor assim que não tem preço, né? Não substitui, né? Mas é mais, é um plus, é mais isso. A gente tem mais esse caminho. Então, muito obrigada. Michel, olha que encontro maravilhoso, né? Estamos tendo aqui depoimentos muito interessantes da Sula, né? Da Roselaine. E, para fechar, eu vou fazer a última pergunta, no sentido da confidencialidade, né? Você está me ouvindo bem, Maria do Céu? Estou te ouvindo. Quando você deu a sua fala, eu entendi que o mundo virtual acaba, de alguma maneira, pode ser que eu esteja equivocado, relativizando a confidencialidade, né? Quando você fala, dependendo da situação e do caso, até da situação econômica da pessoa, essa confidencialidade estrita é praticamente impossível, né? Sim. Porque ou você, né, se você for pela confidencialidade estrita, você não vai fazer a mediação, porque se a pessoa mora num cômodo com toda a família dela, como é que você vai fazer, né? Então, eu queria que você falasse um pouco de como se discute isso. Inclusive, é uma situação tormentosa hoje, mediação, que é o sentido estrito da confidencialidade que a gente está acostumado no mundo offline e a confidencialidade no mundo online. Como é que a gente vai conviver com isso? A gente vai escolher em função da matéria, do assunto? Como é que você pensa isso? Bom, eu penso, existem temas que precisam, né, assim, é primordial, confidencialidade, e aí talvez você nem possa fazer no virtual.
né, você precise fazer no presencial. Mas existem muitas situações. Primeiro que assim, o virtual ele não tem nenhuma garantia de que realmente você tem uma privacidade, um sigilo absoluto. Não tem. Na verdade, a gente não tem isso nem no presencial, porque a pessoa pode estar gravando, né? E a gente já... Assim, quem tem mais tempo de mediação já passou sempre por alguém que bota a bolsa em cima, né? Que, enfim, a gente tem situações disso, né? Ou já passou, ou conhece alguém que viveu isso. Mas o online, ele tem... A gente pode fazer online por e-mail, a gente pode fazer online por telefone, a gente pode fazer online pelo WhatsApp, né? A gente tem várias maneiras de fazer online, não é só pelo Zoom, pelo Meet, né? Tem várias maneiras. Você pode usar qualquer canal, escrita, áudio e vídeo, né? É óbvio que um WhatsApp é muito mais fácil da pessoa reencaminhar, né, uma gravação, uma coisa que foi dita para outra, do que se você está presencial, ouviu, falou, ficou ali, né? Palavras o vento leva. Né? Então, a gente tem essas questões. O que eu percebo é que no online você precisa deixar claro a importância da confidencialidade, né? De forma que, se a pessoa fere esse princípio que foi combinado por todas as partes presentes e advogados, ela vai estar infringindo aquilo e ela vai estar sabendo que está infringindo aquilo. Né? A consequência daquilo pode ser uma consequência legal. Né? A gente tem uma mediação que é feita dentro do judiciário, que tem um peso de legalidade e de lei muito maior e diferente de uma mediação que é feita numa comunidade. Uma mediação numa comunidade, muitas vezes, ou na maioria das vezes, não tem um acordo escrito. Muitas vezes tem uma combinação, um aperto de mão, uma palavra. Eu dou a palavra que eu vou fazer isso e eu vou lá e vou fazer. Então, a gente precisa saber qual mediação a gente está falando, né? Qual é o contexto, né? Qual é o combinado, o que é bom para aquele grupo que você está de partes, né? Se tiverem advogados presentes, o que essas pessoas se comprometem. Não tem como você garantir que os outros não vão estar com alguém atrás escutando. Não tem como garantir. E se o nível de desconfiança for muito grande, a gente até pode pedir para mostrar a sala. Você mostra a sua sala, pede para cada um mostrar a sala, mas isso também não garante. E a gente vai ter que lidar com isso. Não tem controle. O mundo mostra para a gente que nós não temos controle sobre nada, na verdade. O que a gente pode fazer é combinar, pactuar. Quando eu faço mediação online, todas as vezes que eu vou mandar o link para a reunião, eu mando um textozinho falando da importância do combinado, do acordo e da necessidade da confidencialidade. Né? Chama atenção sobre isso, para usar fone de ouvido, para não ter ninguém no ambiente, para se preparar antes, e outras orientações que eu dou. Vai isso e vai o link do encontro. Vai isso e vai o link do encontro. Então, essas pessoas sabem que tem que ter isso. Se alguém fere isso, né? Se alguém se incomoda, a gente vai interromper a mediação. Não tem como você, mediador, garantir isso. Isso é uma coisa que precisa ser estabelecida entre as pessoas, pactuada entre as pessoas. E pode ser que para elas tudo bem. Olha, tudo bem que eu estou aqui com... Meu filho está aqui brincando do lado, o outro está não sei onde, pode ser que tudo bem. E se estiver tudo bem para elas e não tiver nada que fira algum princípio maior, vamos embora, vamos seguir. Elas precisam estar confortáveis. Não sei o que vocês pensam disso, mas não existe essa possibilidade de controle do mediador em relação à confidencialidade das partes e advogados. Perfeito. Maria do Céu, agora intimamente como Micel, queria te agradecer, tá?
como eu sou antiguinho, eu gostaria de estar do teu lado para te dar um fraterno abraço, né? Eu sou da época antiga. Como eu não posso, sinta-se abraçada. Muito obrigado, tá? A gente ficou muito feliz. Eu acho que a sua palestra foi muito bacana. E as intervenções também foram muito interessantes aqui. E queria deixar esses últimos minutos para você falar o que você quiser e se despedir dessas 15 pessoas, foram mais, foram acho que 20, que ficaram bravamente 2 horas nos assistindo. Então, a palavra é sua para se despedir e, mais uma vez, muito, muito obrigado. Eu acho que eu gostaria de dizer para vocês assim, que fiquem curiosos, né, em relação ao mundo, em relação às formas diferentes de conviver. Eu gosto muito de assistir seriados no Netflix. Tem um seriado que é As Telefonistas, né, para poder ver, não é tanto a história, mas assim, como é que era a vida, como é que é o contexto, né? Eu sou muito curiosa, quando eu viajo, eu gosto de ir em museu, que é a Casa Montada, porque aí eu começo a pensar como é que as pessoas viviam, onde elas comiam, como elas conviviam, né? Eu gosto de visitar esses outros universos, né? Quando eu fui fazer meu mestrado em terapia de família, eu fui estudar um pouco de antropologia e me encantei, né? Porque a antropologia ela estuda as relações, né, nas diferentes épocas. Então, é muito interessante. E eu acho que o virtual e a possibilidade da gente atender pessoas do mundo inteiro, ela impõe que a gente tenha esse conhecimento, que a gente consiga realmente mergulhar e compreender e se aproximar, né, dos outros nos seus diferentes contextos, jeitos de funcionar, de ser, nos seus diferentes valores, né? Sem julgar, né? Sem julgar, mas para conhecer e compreender de verdade. A história das pessoas vai falar, né, do significado e dos valores, e vai falar de como que ela entende o que a gente está falando, e a gente precisa estar mais aberto a isso, né? Mais aberto às diferenças, e transitando nesses espaços que eu vou ampliando, né, meu repertório, ampliando minha consciência, né, de mundos diferentes, né? Acho que é isso. Eu super agradeço. Espero ter contribuído com essa viagem para vocês, né? E que vocês possam realmente fazer escolhas de acordo com seus princípios, seus valores, né? Não tanto no que os outros estão fazendo ou deixando de fazer, né? Ouvindo, se interessando e fazendo suas escolhas individuais, pessoais, dentro do que vocês acreditam, do que vocês querem da vida e para a vida, né? É isso. Obrigada por todos estarem aqui ainda até agora. E esse vídeo vai ficar disponível a partir de amanhã no perguntaspoderosas.blog.br. Tenham uma boa noite.